pronta para receber a Tua palavra, pronta para receber a Tua semente, para que através dessa semente haja um crescimento. Ó Pai amado, o Senhor é o nosso Consolador, o nosso Deus da esperança. Senhor, nós não queremos ouvir outras vozes, nós não queremos ter contato com nada fora da Tua presença. Senhor, antes queremos nos achegar ao Senhor, pedir tudo ao Senhor. O Senhor diz na Tua palavra, todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, ao que bate, a porta se abre. Senhor, nós queremos ser estes que pedem, Senhor. Leva-nos a pedirmos bem. Senhor, livra-nos de sermos aqueles que pedem apenas para encher o nosso coração, apenas para um prazer pessoal, mas nós queremos aprender a pedir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor, nós rogamos para que tudo o que formos fazer aqui seja santificado diante do Senhor. Senhor, afasta toda ação maligna, afasta, Senhor, toda perturbação do inimigo. Nós consagramos, Senhor, todo este tempo na Tua presença. Nós consagramos o louvor ao Senhor, a ministração da palavra, o receber dos irmãos que estão chegando. Ó Senhor, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos um Deus a quem podemos repousar. Nós temos um cuidado maravilhoso que provém do nosso bom pastor, do nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Senhor, nós não queremos sair de debaixo do Teu cuidado, não queremos sair debaixo da proteção do nosso bom pastor, que dá a vida por nós, que cuida de nós. Ó Senhor amado, encha o nosso coração, Senhor, que dos nossos lábios possam ser proferidas palavras agradáveis ao Senhor. Senhor, que possamos ser encontrados fazendo a Tua vontade, que quando o Senhor voltar, que o Senhor nos encontre como servos bons e fiéis. Senhor, ganha os nossos dias, Senhor. Nós queremos consagrar os nossos dias ao Senhor. Nós queremos que os nossos dias sejam contados na Tua presença. Pai amado, nós queremos buscá-lo de todo o nosso coração. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós podemos encontrar solução na Tua palavra, nós podemos encontrar conforto na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que fala. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, quão magnífico é o Teu nome, Senhor. Senhor, esta noite, esteja conduzindo, Senhor. Esteja ministrando aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. O Senhor tem uma forma de trabalhar em cada um dos Seus servos, de cada um dos Seus filhos. Senhor, que o nosso coração seja encontrado aberto para o Senhor esta noite. Pai, nós Te agradecemos, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, das vezes que eu tenho compartilhado com os irmãos nesse tempo inicial, eu tenho falado sobre o Salmo 23, que fala pastor. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos neste salmo, e hoje eu vou compartilhar mais um versículo que o Senhor tem
tem me tocado e eu tenho ganhado muito na leitura de um livro onde o irmão que escreveu este livro, ele era um pastor de ovelhas. Então ele fala da experiência dele como pastor de ovelha à luz do Salmo 23. Eu tenho lido com os irmãos o Salmo todo e depois eu destaco o trecho que eu gostaria de compartilhar. Amém? É um salmo pequeno, bem curto, então eu vou ler um versículo e os irmãos leem o seguinte, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos desfrutando o finalzinho do versículo 4, onde diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Da última vez eu compartilhei com os irmãos o início deste versículo, que é o ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então eu gostaria de continuar prosseguindo este versículo. Amados, esse trecho, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou também em outras versões, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós vemos que neste verso é como se a ovelha guiada pelo seu pastor, pelo seu bom pastor, ela declara que a vara é um sinônimo de autoridade, é um sinônimo de defesa e de uma fonte de conforto para ela. Nós vemos que um pastor de ovelhas, ele precisa ter total atenção no que ele está fazendo, no seu serviço. Então, no que diz respeito à autoridade, é porque o seu pastor, ele permanece com algo em sua mão, possuindo algo em sua mão, e aquilo dá poder a ele, ao que ele vai fazer, ao que ele vai agir, a forma como ele vai agir na condução de suas ovelhas. No que diz respeito à defesa, o pastor ele precisa livrar as ovelhas do perigo. Então, como eu já falei para os irmãos em outras oportunidades, em muitos casos as ovelhas fogem do cuidado do pastor. As ovelhas avistam um pasto de longe e elas se desviam do caminho, se desviam ali do rebanho. E aí com isso o pastor ele também precisa estar atento, porque se aparecer um lobo feroz, um coiote, ou até se nós vermos Davi, quando ele dizia na palavra que ele derrotou um leão, ele derrotou um urso, provavelmente ali no contexto ele estava cuidando das suas ovelhas, e eu acredito que muitos outros animais ferozes ele deva ter matado, ele deva ter ido atrás por conta de defender as suas ovelhas do rebanho. E aqui também no que diz que é uma fonte de conforto para ela. Por que uma fonte de conforto? Porque essa vara, irmãos, o bom pastor ele conduz para o melhor caminho, ele conduz para o melhor lugar.
Então a ovelha, ao mesmo tempo, ela se sente protegida, ela se sente segura nos braços do seu pastor. Se nós formos ver um exemplo sobre também a vara, quando Deus pede para Moisés também estar libertando o povo da escravidão do Egito, Moisés também possuía uma vara, e muitos sinais que aconteciam, o Senhor fazia uma representação através da vara, do bordão que ele segurava. Então aquilo dava uma autoridade. Então não apenas os sinais que eram mostrados a Faraó, né, ao rei do Egito, mas também para o povo, algo visível para o povo estar alerta do Deus que estava os libertando. Então nós vemos um significado aqui, era uma demonstração de autoridade, de quem estava empoderado por Deus. Irmãos, nós vemos que, fazendo uma associação, a vara, nós podemos associar também o que diz respeito à palavra falada. Irmãos, o nosso Deus, Ele é o único que possui autoridade. Todo o poder, toda a autoridade estão nas mãos do nosso Senhor, do nosso Deus. O nosso Senhor, Ele é o único capaz de convencer. Ele é o único capaz de dar a verdadeira proteção para o seu rebanho. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de dar 4 exemplos aqui em relação a essa vara. Um dos exemplos que hoje nós podemos ter consolo e uma sensação de paz quando nós provamos e quando nós conhecemos a veracidade que há na palavra de Deus. Irmãos, não há nada que possa refrigerar a nossa alma, não há nada que possa nos dar uma paz verdadeira se nós não nos achegarmos à palavra do Senhor, se nós não buscarmos a palavra do Senhor. Creia que na palavra do Senhor existe poder. Muitas coisas estão escritas aqui, todas as coisas estão escritas aqui, e servem para nós hoje de consolo, servem para nós como um refrigério. E é maravilhoso, irmãos, quando nós contemplamos o poder que existe na palavra do Senhor. A extensão de tudo que nós buscamos, seja os anseios para nossa alma, nossa mente, nossa vontade, irmãos, estão tudo nas Escrituras, estão na palavra do Senhor. Eu creio também que nós vivemos dias onde existem muitas vozes, onde muitas vozes se levantam para falar ao nosso coração, vozes diferentes, e muitas vezes essas vozes podem nos enganar. Porém, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós buscamos na palavra do Senhor aquilo que é verdadeiro, nós sentimos paz. E nós identificamos qual é a verdadeira voz. Porque se o nosso coração está inquieto, se nós estamos inseguros, é sinal que nós não estamos depositando tudo aos pés do Senhor. Mais um ponto, irmãos. A vara diz respeito à disciplina. Tem um exemplo que esse irmão, que é pastor de ovelha, ele dá. Ele diz que alguns pastores africanos, eles tinham precisão para disciplinar as suas ovelhas. E aí ele dá um exemplo, que quando uma ovelha saía do rebanho e chegava próximo a locais onde haviam ervas ou frutos venenosos e elas estavam prontas para comer, esses pastores lançavam a vara com uma precisão para acertar próximo à ovelha e aí ela dispersar daquele lugar. Então ele dizia que ele nunca havia visto uma precisão naquilo, porque a vara não era algo ali também, era algo para disciplinar mesmo. Só que ele livrava aquela ovelha da morte. Ele cuidava de uma forma onde ele dava a vida
para poder salvar as suas ovelhas se aparecesse um animal feroz, se aparecesse alguém para tentar tomá-la, dominá-la. Irmãos, o que nos afasta do pecado? O que nos afasta do perigo hoje? A palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que crer que a palavra do Senhor, ela nos corrige. A palavra do Senhor, ela nos reprova muitas vezes. Ela reprova muitas vezes as vontades do nosso coração, os nossos anseios. Mas o Espírito Santo, ele é o único capaz de nos convencer a respeito de todas as coisas. Irmãos, o meu desejo esta noite é que todos nós estejamos com o nosso coração aberto para o Senhor. Mas não será o meu falar, irmãos, não será o falar do André que irá ministrar conosco, que irá convencer o coração de todos nós. Mas sim, existe um convencimento que vem de Deus, através da palavra do Senhor, e isso é maravilhoso. Ela nos mostra o que é o pecado, ela nos mostra o que é o perigo, ela nos alerta. Outro ponto, a vara serve para examinar. Aqui eu só tenho mais alguns pontos e eu já analisando. A vara serve para examinar as suas ovelhas. E como que era esse examinar? Por conta da lã que as ovelhas têm, era muito difícil identificar se estavam machucadas, se estavam com espinhos, se algo havia danificado ali as suas patas. E aí esse pastor, ele passava a vara sobre as ovelhas de uma forma bem cuidadosa para examiná-las, para ver se havia algo deformado, para ver se havia algum machucado, e aí consequentemente ele cuidar especificamente daquela ovelha. Irmãos, nós não estamos apenas para um controle, uma autoridade do nosso Senhor, mas algo muito importante é nós recebermos o examinar de Deus em nós. Se nós formos ler lá em Salmo 139, se os irmãos quiserem abrir, Salmo 139, versículos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, permita o examinar do Senhor na sua vida esta noite. O Senhor, Ele quer vir como esse bom pastor. Ele quer examinar o seu ser por completo. E se há algum caminho mau, se há algo que precisa ser mudado, permita o examinar do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele vem para nos fazer convergir do nosso mau caminho para o caminho que é eterno. E mais um ponto, irmãos, como eu destaquei no começo, a vara serve como um instrumento de proteção, de defesa. Então, quando nós lemos aqui, a tua vara me consola, é algo que nós podemos ver, irmãos, que a vara permanece constantemente na mão do pastor. Não é algo que sai da mão do pastor. Nós podemos ver que o nosso Senhor, Ele não é descuidado. Nosso Deus, Ele é atento. E nós vemos, eu tenho mais um exemplo, irmãos. Esse irmão compartilhou que ele teve uma experiência com um outro pastor camponês, e esse pastor segurava uma vara na mão, e aí quando ele via algum animal, ele partia para cima dos animais para dispersá-los, e toda vez que ele ia rolar alguma pedra para deixar as ovelhas próximas, ele fazia com a vara, ele levantava com a vara. E teve uma vez que ele levantou com uma mão, aí ele segurando a vara na outra, e tinha uma cobra embaixo, uma serpente, e aí ele matou aquela serpente. E aí esse irmão destaca esse exemplo. Puxa, eu fiquei impressionado, porque o nosso Senhor, Ele não deixa a sua vara. Ao mesmo tempo, Ele livra do perigo. Ao mesmo tempo, Ele está atento no cuidado das suas ovelhas. Irmãos, durante a tentação do Senhor no deserto, como que o Senhor venceu Satanás? Pela palavra. A palavra que o Senhor proferiu foi uma arma que venceu o tentador. Irmãos, que maravilhoso. O nosso Senhor,
Ele nos dá o livramento. Então, irmãos, nós podemos ver, o nosso Senhor, Ele é a autoridade, o poder, a disciplina, Ele é a nossa defesa. E um outro ponto, o cajado, irmãos, ele representa tudo aquilo que é bom. Então, o cajado tem um dos significados que é um conforto ao próprio pastor. Então, dando um exemplo, a vara tipificando a palavra e o cajado tipificando o Espírito, o agir do Espírito nas nossas vidas. Irmãos, é maravilhoso porque Cristo ele se revela a todos nós. Nosso Senhor ele se revela de forma doce. Só que o nosso Senhor ele também se revela para nos corrigir, para nos alertar, para nos fazer voltar. E tudo isso pela condução, pelo agir do Espírito Santo. O nosso Senhor, Ele deixou o Consolador para agir em nós, para nos conduzir a respeito de todas as coisas. Amados, quando nós temos esse contato do nosso Consolador, nós temos essa proximidade, essa intimidade. E é maravilhoso, porque hoje nós temos o nosso Espírito Consolador, para nos ensinar a respeito de todas as coisas, para nos conduzir no bom caminho, para estar agindo por meio de nós. Então, amados, que nós possamos conhecer este cuidado do nosso bom pastor, que nós possamos esta noite abrir o nosso coração a Ele, estarmos aptos para o trabalhar que provém do nosso Senhor. Eu creio que o Senhor é maravilhoso, e Ele tem algo a falar ao coração de todos nós, esta noite. E apenas para terminar, eu vou ler um versículo aqui com os irmãos. João capítulo 16, versículo 13. Diz João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, o Espírito Santo foi nos enviado para guiar-nos a toda a verdade. Este é o caminho, que nós possamos andar por ele. Amados, o bordão do Senhor e o cajado do Senhor nos consolam. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso consolo. Amém? Gostaria de orar aos irmãos, que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa reunião, e que nós possamos nos entregar ao cuidado desse bom pastor. Amém? Senhor amado, obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor. Senhor, o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Senhor amado, nós vemos o cuidado que vem do Senhor, que vem das tuas mãos. Senhor, nós também queremos entender que o Senhor quer nos conduzir por um bom caminho. O Senhor quer vir nos disciplinar. O Senhor quer vir nos examinar. O Senhor quer vir sondar os nossos corações. Senhor, nós queremos estar abertos ao Senhor esta noite. Nós queremos estar abertos a tudo que o Senhor quer falar a nós, ao teu encher. Senhor, encha os nossos corações e fala a todos nós. Senhor, nós queremos estar conhecendo as verdades que provêm do Senhor. Senhor, nós queremos nos entregar ao cuidado do bom pastor. Pai, nós te agradecemos esta noite, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos ter um tempo de louvor ao Senhor.
crendo que o Senhor está cuidando de tudo para nós. Ó Senhor, fortalece a nossa fé nessa verdade de que o Senhor é o nosso Pai Celestial. A verdade de que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Aleluia, porque o Senhor não despreza o clamor de ninguém. Nessa noite nós queremos apresentar a Ti as nossas preocupações. Queremos, Senhor, estar clamando ao Senhor por socorro. Ó Senhor, e que o Senhor possa de fato fazer a nossa alma sossegar, se aquietar, na certeza de que tudo vai ficar bem. Nós queremos entregar a Ti todos os nossos fardos, queremos entregar a Ti as nossas ansiedades. Ó Senhor, pedimos de fato, como já foi orado aqui, a Sua paz. Queremos, Senhor, experimentar a realidade do que foi compartilhado aqui, de que a Sua vara e o Seu cajado nos consolam. Aleluia, porque o Senhor é o pastor das nossas almas. O Senhor é o nosso supremo pastor. O Senhor é o nosso bom pastor. E queremos, Senhor, ser consolados na confiança de que o Senhor é quem cuida das nossas vidas. Aleluia, porque nós não estamos vendidos à própria sorte. Nós não estamos entregues à deriva. Nós não estamos entregues à sorte. Mas aleluia, porque o Senhor cuida de nós. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Se a nossa alma pode ter paz nessa noite, é porque podemos descansar nesse fato. Ó Senhor, com essa fé de que o Senhor cuida das nossas vidas. Nós não queremos andar ansiosos pelo dia de amanhã. Antes nós queremos, Senhor, confiar ao Senhor as nossas preocupações, os nossos anseios, e queremos aprender a esperar no Senhor. Aleluia. Aleluia.
trono que erigiu para julgar, e Ele mesmo julga o mundo, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aleluia. Mas apesar dessa
Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Aos irmãos que nos assistem ao vivo, a transmissão, também quem posteriormente possa encontrar a live da reunião, que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Amados irmãos, gostaria de convidar os irmãos para abrir no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Enquanto os irmãos abrem, gostaria de orar. Senhor Jesus, Senhor, te entregamos esse momento da palavra em Tuas mãos. Senhor, pedimos o guiar do Teu Espírito Santo. Senhor, declaro que sou totalmente dependente do Senhor. Senhor, que Teu Espírito fale, que Teu Espírito sopre as Tuas palavras. Senhor, também em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer obra maligna, qualquer obra de distração que queira roubar esse momento, Senhor. Senhor, também abra os ouvidos dos irmãos, para que a palavra possa entrar no coração. Oh, Senhor, que possa dar frutos, Senhor, frutos de arrependimento. Senhor, nos guie e abençoe, Senhor, essa palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o livro de Abacuque, em especial, é um livro que eu gosto bastante. Ele é um livro, eu gosto muito de Abacuque, o jeito que ele se expressa com o Senhor. Eu vejo bastante sinceridade na oração de Abacuque. E nem parece que ele foi escrito há 2.600 anos. A gente vai acompanhar aqui do versículo 1 ao 4. Vocês vão ver que o contexto se encaixa perfeitamente nos dias atuais. Nem parece que tem 2.600 anos de tempo entre nós e Abacuque. E também nós podemos ver que o homem ainda não mudou nada, que o homem ainda ele é prisioneiro das suas paixões, que ainda ele tem ambições e que ele tem uma decadência moral ainda muito grande. Vamos ler então, irmão, do versículo 1 ao 4. Vamos ler todos juntos? Abacuque 1, do 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, eu não sei quem já teve a experiência, o prazer de poder ler o livro de Abacuque, mas ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele faz uma oração sincera, e alguns irmãos falam até mesmo que ele é um profeta de pensamento livre. E ele faz um desabafo para o Senhor. Ele está vivendo uma situação assustadora, nós vamos entender isso um pouquinho mais. E ele fala para o Senhor, até com que ele não consegue entender os porquês da situação, e por que a injustiça, e por que a violência está tão grande no seu tempo. E o que me apaixona em Abacuque é porque ele não desabafa com um amigo, ele não vai falar com um parente, ele leva isso em oração.
ele vai desabafar para o Senhor. Todo o sentimento do seu íntimo, todas aquelas questões, todos aqueles porquês, todas aquelas dúvidas, ele coloca em oração para o Senhor. E o Senhor responde, e no final nós podemos ver a resposta do Senhor, como mudou a visão de Abacuque da situação. Aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a história, o contexto de Abacuque, só para a gente entender. Não quero me atentar a isso, mas é importante para a gente entender todo o contexto e toda a aflição que o profeta está passando. Judá, que é onde ficava Jerusalém, é o reino do sul. E o reino do norte, Israel, havia sido tomado. Então, as cidades tinham sido destruídas, o povo já tinha sido escravizado, e eles não receberam as advertências dos profetas, eles não deram a sua posição, e eles foram esmagados pelo reino da Assíria. E Judá ficou. E Judá recebeu várias advertências, levantou vários profetas naquela época, advertiu o povo, e mesmo assim, eles não mudaram a sua postura. Aqui fica uma grande lição para nós, irmãos. É triste ver quando o irmão oscila na fé, quando o irmão cai, mas isso deve nos servir de lição. Aquilo que levou o irmão para o buraco, aquilo que derrubou o irmão, deve nos levar como alerta. Devemos ter uma atenção e levar aquilo até mesmo diante do Senhor, para que não aconteça o mesmo conosco. O Adriano compartilhou hoje cedo sobre o erro de Abraão. Isaac não cometeu o mesmo erro do pai, que era ir para o Egito, e Jacó também não queria ir para o Egito. Daí Deus falou para ele: não, vai para o Egito que eu sou contigo. Então ele aprendeu com o erro do vô. Então, essa mesma situação, Judá deveria ter entendido. Se Israel, se o reino do norte havia sido derrotado, havia sido esmagado, se ele tivesse mudado a postura deles, se ele tivesse quebrado os ídolos deles, tivesse mudado a postura, o Senhor tinha poupado eles. Mas em nenhum momento eles mostraram arrependimento. E por isso chegou o juízo para eles. Eles não ouviram a trombeta do arrependimento. Então agora eles vão experimentar o chicote da disciplina. Esse é o contexto de Abacuque. O homem, ele pode fugir. Até nos nossos dias de hoje, Abacuque descreve isso. O cenário é de injustiça, é de uma opressão, o justo. Se nós ligarmos a TV, a todo momento os jornais anunciam isso. É violência, é um assunto que talvez nos traga indignação. E é isso que o profeta Abacuque está falando, mas ele está orando para o Senhor. Ele falou: eu não entendo o que está acontecendo. Por quê? Nós somos o povo de Deus, por que nós sofremos tanto? Por que há tanta injustiça no nosso meio? É isso que o profeta está falando. Às vezes, irmãos, nós vemos uma notícia que às vezes até é difícil entender como Deus permite tal coisa. E essa angústia do profeta que ele apresenta ao Senhor. Por isso que eu falo que o texto de Abacuque, mesmo há 2.600 anos de nós, ainda parece ser tão atual. Amém. Os nossos tempos são de injustiça. O justo, aquele que trabalha, que faz as coisas certas, parece que não só leva chicoteada. E aqueles que levam uma vida desregrada, parece que prosperam cada vez mais. E talvez nós vemos uma situação agora, ele vai ser condenado e a justiça, os juízes são corruptos e liberam uma pessoa que era para ser condenada. Nos homens não parece ter justiça, mas uma coisa é bem certa, irmãos: ninguém sai da justiça de Deus. Amém. Pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus ninguém vai passar.
Ele vai julgar um a um de acordo com as suas obras. Estudar Abacuque, irmão, é uma resposta para a nossa inquietação. É uma resposta para as nossas perguntas até mesmo mais íntimas. Talvez, como entender, por exemplo, onde está Deus na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? Como entender Deus? Como entender onde Deus se encaixa isso? Como Deus permite algo assim? Eu falo desses contextos, irmãos, porque eu quero despertar nos irmãos o mesmo sentimento que o profeta tinha. Ele não entendia. Deus é tão bom, Ele é o Deus do nosso povo, mas o povo é perverso, não há justiça, a corrupção, a opressão. Se os irmãos depois tiverem um tempo, 3 capítulos, uma leitura com calma, procurando no dicionário, é no máximo meia hora. E ele relata isso o capítulo 1 inteiro. O povo é perverso. E Abacuque, ele é tão simples, tão discreto na Bíblia, digamos assim, que o nome dele aparece 2 vezes, e é no seu próprio livro. Ninguém mais cita Abacuque. Opa, só um minuto. O nome Abacuque é um pouco incerto, mas há uma grande harmonia entre os estudiosos, que o nome Abacuque significa abraço. E alguns irmãos, por exemplo, Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia para o latim. Depois foi possível traduzir nos demais idiomas que vieram do latim. Ele falou que esse abraço de Abacuque, talvez nem seja o real nome dele, porque não fala quem era Abacuque, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era nobre. Não tem relato de Abacuque, só fala que Abacuque. Mas será que esse era o verdadeiro nome dele? Será que era um apelido? Será que era o estilo do profeta que fez ser chamado de abraço? E Jerônimo falou que esse Abacuque, esse abraço, é aquele abraço de quem vai brigar. Então, quando tem 2 brigas, eles se agarram ali para brigar, e esse abraço é aquele que abraçou Deus para brigar. Então, Jerônimo interpretou Abacuque, esse abraço, assim, como alguém que quer brigar com Deus pelo povo, porque não entende o que está acontecendo. Mas outros irmãos, por exemplo, Martinho Lutero, ele entendeu diferente. Ele entendeu que esse abraço de Abacuque, o significado do seu nome, é como alguém que abraça o seu filho pequeno, que está chorando e desesperado, que abraça, que consola, que fala, vai ficar tudo bem, o pai está aqui, e dá boas notícias para o seu filho. Então, Martinho Lutero interpretou o livro de Abacuque dessa forma, como esse tipo de abraço, como alguém que traz palavras de alento. Então, irmãos, falando um pouquinho sobre a história aqui em torno, ele profetizou no final do reino de Judá. Então, Israel, o reino do norte já havia perdido para os assírios, e Judá ficou. E eles não, o profeta Jeremias estava no mesmo contexto de Abacuque, e foram feitas várias advertências e o povo não se arrependeu. E o mapa da época, o mapa político da época estava mudando. Então tinha 3 governos principais na época: o governo do Egito, o governo da Síria e o governo da Babilônia. E naquele momento histórico, os babilônios haviam derrotado a Síria que tinha derrotado Israel. Então, agora tinha o Egito e o Império Babilônico. E o que aconteceu? O Egito foi para a guerra contra a Babilônia. E ele passou pelas terras de Judá para ir guerrear. E o que o pessoal falava sobre os babilônicos era terríveis,
que eles eram um povo sanguinário, terrível. Ele roubava, eles escravizavam os nobres, eles eram um povo terrível. Então, assim, assustava muito o contexto da época. E ele vê o faraó Neco passando com seus exércitos, com a sua carruagem, para enfrentar a Babilônia. Essa batalha chama a Batalha de Carquemes. O que acontece? O Egito é esmagado pela Babilônia, e os poucos sobreviventes do Egito voltam correndo para o Egito e passam por Judá correndo. E nesse contexto, a Babilônia não perdeu tempo. Ela veio atrás do Egito e cercou toda Jerusalém. Então imagina, tinha 3 poderes. Agora só existe um, a Babilônia. Ela que comanda o mundo daquela época. Ela que era o poder soberano daquela época. Que havia rumores que era um povo sanguinário, um povo que roubava, que matava os nobres, um povo impiedoso, e esse mesmo povo havia cercado a cidade de Jerusalém. E Abacuque está dentro dos muros da cidade. E essa primeira leva, eles levaram algumas coisas do templo e levaram alguns nobres. Essa primeira leva, Daniel foi para a Babilônia. Só que a Babilônia era tão cruel que ela não acabou com Jerusalém. Ela cercou e ela deixou o pessoal lá. Não vamos derrubar o muro. Deixa o povo lá. E o povo passou fome, o povo passou sede. Há relatos na Bíblia, Lamentações foi escrito, de Jeremias, foi escrito nesse contexto. Então o povo chegou a se alimentar de restos de pessoas, então de carne humana, a ponto do profeta Jeremias falar que mais felizes foram aqueles que morreram à espada no primeiro cerco da Babilônia do que aqueles que ficaram dentro do muro. E Abacuque está lá, cercado, dentro do muro, e além de tudo, o povo que está lá é extremamente corrupto. O justo não tem vez e é cercado de injustiça. Irmãos, esse cenário não parece o nosso atual? O que estamos vivendo? Um caos mundial? Estamos vivendo um caos mundial, todo mundo desesperado, um cerco grande, e parece que vem notícias piores, e a hora que parece que vai melhorar, piora, e está indo de mal a pior, e você se sente trancado dentro do muro, talvez dentro da sua casa, até um desespero, e você pergunta, onde está Deus nessa situação? Deus perdeu o controle do mundo. Talvez seja esse o sentimento, talvez seja essa a minha interpretação aqui de Abacuque no seu primeiro capítulo. Fala, o que aconteceu, Deus? Você esqueceu da gente? As coisas terríveis que estão acontecendo. Então, esse é o contexto da época de Abacuque. Uma angústia, uma aflição, um desespero. Que situação. Mas ele faz algo incrível, irmãos. Ele apresenta todos os seus ais, os seus porquês, as suas indignações para o Senhor. Ele fala para o Senhor, se você ler o capítulo 1 inteiro, até mesmo de uma forma duvidando da existência de Deus. Lê um trecho, por exemplo, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei-te violência e não me salvarás. O profeta estava bravo aqui. Nós podemos ver pelo jeito que ele se expressou. Havia uma revolta nele. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entende porque o santo experimenta injustiça. Ele não entende porque Deus não age. Ele não entende porque Deus não intervém. Ele não entende porque Deus não põe um ponto final em tudo. Irmãos, talvez essa seja a nossa situação. Talvez nós estamos cercados por uma situação, eu falo em questão da pandemia,
mas ou talvez nós vivemos algo no nosso trabalho, na nossa família, talvez uma questão de saúde que nos leva até mesmo a esse desespero, a esse sentimento que Abacuque relata. Por que Deus? Cadê Deus? Deus sumiu? Deus não age? Deus não intervém? Por que Deus não põe um ponto final nisso? Por que Deus esqueceu de mim? Por que eu estou apanhando? Por que tem chicotada? Eu sou justo? Eu não sou tão mal? E por que acontece isso comigo? Sabe, irmãos, mas ele ora ao Senhor. E a resposta que ele tem do Senhor é fascinante. E ele fica até mesmo mais atemorizado com a resposta que ele tem do Senhor do que talvez a resposta que ele gostaria de ouvir. Ele se achegou ao Senhor, ele lavou a sua alma, ele desabafou, falou todas as suas angústias, falou tudo o que incomodava ele, e que ele ouve do Senhor é que o cerco da Babilônia era a vontade de Deus. Deus fala isso para ele no capítulo 2, e Deus fala que a Babilônia é apenas um instrumento que está sendo usado por Deus para disciplinar o povo. Olha, irmãos, mas Deus também fala que pela arrogância da Babilônia e pelo orgulho deles, eles também vão ter o tratamento deles. Mas primeiro vai ser tratado o povo de Judá vai sofrer, e depois a Babilônia vai ser tratada. Só que o tratamento da Babilônia vai ser pior. E Deus falou de tal forma que a Babilônia ia ser derrubada de uma tal forma que não ia existir descendência. Você pode ver que o povo de Israel ainda tem os judeus, ainda existe a nação de Israel, mas você pode ver que não tem descendente nenhum do povo da Babilônia. Ela foi exterminada. Isso foi uma promessa de Deus. Falou, eu vou chicotear Judá, vocês vão apanhar, os judeus vão apanhar, mas eu sou com vocês. Isso é o meu trabalhar, é a minha mão. Ai, mas daquele que é pagão, daquele que não é meu povo, a hora que eu descer a mão neles, a hora que descer o juízo, eu vou destruir a casa deles. Vocês ainda vão conseguir se reconstruir, mas eles não. E nós podemos ver no contexto histórico que isso foi verdade. Os judeus existem, o povo de Israel existe. A Babilônia foi exterminada. Acabou, não tem descendente de Babilônia. Então o profeta, ele está ali, ele não sabe como conciliar o momento que ele vive com a fé, ele não consegue conciliar as guerras com o tempo, com o cenário político, ele não consegue entender a Deus, e Deus fala para ele que é apenas um instrumento. Então no capítulo 2, irmãos, no versículo 2, o Senhor responde para ele e fala assim: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Irmãos, como a gente está falando nos dias atuais, como seria isso? Um outdoor, até quem passa ali de carro rapidinho consiga ler. Então Deus falou isso para Abacuque, colocar no outdoor da época. Coloca o que eu vou falar aí, até quem passar com pressa, correndo dos babilônios, talvez com medo das flechas dos babilônios, até mesmo quem passar correndo vai conseguir ver o que eu quero dizer. E ele fala no versículo 4, irmãos: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém. Então Deus fala para ele, embora todas as circunstâncias sejam terríveis, o negócio está feio, digamos assim, tá difícil a coisa. O que Deus fala? O justo viverá pela fé. Os corruptos
vão todos perecer, vão todos acabar, mas o justo viverá pela fé. É essa a mensagem que Deus fala para ele. Põe no outdoor aí, para o povo. Por mais que a situação esteja feia, o justo viverá pela fé. Amém. Então, irmãos, indo para o capítulo 3, primeiro ele está assustado, ele está até perplexo com a situação, então ele ora, entrega aquilo para o Senhor e o Senhor dá uma visão para ele. Então ele entende que a Babilônia é um instrumento na mão de Deus e Deus está no mais absoluto controle de tudo. E aquilo muda ele e até ele fica de forma perplexa. E no capítulo 3, o livro que começou com dúvida, tentando entender os porquês das situações, termina com um cântico de louvor. Aleluia. O choro virou um cântico. Aleluia. O desespero termina em esperança. A perplexidade, aquele que falava que o Senhor não se importava, agora ele olha em toda a circunstância e entende que o justo vive pela fé. Que talvez ele não precisava de uma casa, talvez não precisaria de um templo, ele precisava viver pela fé. O justo vive pela fé. É isso que ele entende. E talvez os irmãos quem nunca teve contato com esse livro, talvez vai até conhecer o que ele fala no final. Ainda que a figueira não floresça. No 3,17 ele fala: nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como da costa, e me faz andar alternariamente. Irmãos, eu fiquei até empolgado aqui. Aquele que estava angustiado, aquele que estava perplexo, que não conseguia entender, ele apresenta isso para o Senhor como uma oração. O Senhor mostra a visão de Deus sobre a situação. Talvez na pequenez de Abacuque, ele tentava entender um cenário de uma forma, mas Deus mostra a visão do Deus soberano, do Deus que está no mais absoluto controle do universo. E a hora que ele vê isso, ele fala: o Senhor é minha fortaleza. Amém. O Senhor é a minha fortaleza. Glória a Deus. Olha, o choro virou um cântico. Se você reparar aí no começo no 3, no capítulo 1, fala: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então ele faz até um canto por Senhor. O choro virou cântico, amados. Aqui, irmãos, já em reta final, só algumas Judá, o povo de Judá, esse povo que estava cercado, eles haviam cometido uma falha teórica, digamos assim. Eles criaram uma teoria que, independente do que o povo fizesse, Deus não ia abandonar eles. Então eles eram certos disso. E os profetas levantavam e falavam para eles que não era bem assim. E talvez eles até duvidassem da repreensão de Deus, e eles eram a todo momento advertidos, e eles não estavam nem aí, porque eles não acreditavam, talvez, que Deus poderia punir eles. Irmãos, mas como eu gostaria de aplicar esse texto, o crente, ele não é imune a pecado, ele não é imune a provações, e ele não é imune a situações difíceis. Pelo contrário,
ele é bem provado. Por que tudo isso para o crente? Porque a vida do crente é mais difícil, irmão. O pecado do crente causa escândalo no povo. Vocês já repararam nisso? Se você conseguir um testemunho como crente, talvez um pecado seu seja algo escandaloso para a família, para os seus redores. O crente, ele também, quando ele peca contra aquilo que ele conhece. O incrédulo, ele não conhece Deus, não conhece as orientações de Deus, mas o crente, ele conhece Deus, conhece o amor de Deus, ele conhece as leis de Deus. Sim. Ele peca, irmãos, também, o crente, contra aquilo que é mais santo no universo. E talvez, quando o crente peca, aquilo que ele condena publicamente seja aquilo que ele faz em secreto. Então, por isso o escândalo é tanto. Quando o crente cai, tem muito mais danos do que quando um incrédulo cai. Irmãos, quando você começa a ter testemunho da palavra, testemunho de Deus, um tropeço, eu falo por experiência própria, irmãos, às vezes um testemunho que a gente conseguiu no trabalho, talvez uma brincadeira que você se deixou levar, já vem, você não está indo mais na igreja, você parou de... Talvez o crente, é muito mais danoso a queda do crente do que o incrédulo. E também falando dos nossos contextos atuais, irmãos, aquele tempo, na época de Abacuque, os ricos sempre dominavam os povos mais fracos. Então a Babilônia era um povo rico, um povo poderoso, Judá era uma cidadezinha, eles esmagavam os seus vizinhos, os países de menor poder, digamos assim. No contexto de hoje, é o mesmo cenário? Eu fiz algumas considerações aqui que eu achei bem interessante. Nunca se gastou tanto dinheiro em guerra quanto nos dias de hoje. O irmão sabia isso? Nunca, nem na Segunda Guerra Mundial, os países, essas guerras menores, o dinheiro levantado para essas guerras são bem maiores do que aconteceu as guerras mundiais. Enquanto um país passa fome, passa sede, outro país investe bilhões em armas que pode destruir outras nações. As nações mais poderosas, com mais dinheiro, ela usa esse dinheiro para fazer armas, para se proteger, ou talvez ter um domínio maior, ou ficar no poder. E tem países que não tem mesmo água, não tem o que comer, tem o povo sofrendo. Enquanto alguns não têm acesso à saúde, eu achei impressionante esse levantamento que o meu irmão fez. 40% dos melhores cientistas do mundo são dedicados a projetar armas. Enquanto muitos países não têm um médico, não têm uma assistência, 40% dos melhores cientistas do mundo são contratados para projetar armas. Olha que desproporção. Irmãos, o nosso cenário de hoje é exatamente o cenário de Abacuque. Nações grandes e poderosas tentando uma pegar o domínio da outra, uma tentando ser maior que a outra, e os países menores, as nações menores, sofrendo cada vez mais. Esse cenário de injustiça nos dias de hoje é o mesmo cenário do profeta Abacuque. E, incrivelmente, ele escreveu isso há 2.600 anos. Irmãos, agora para concluir verdadeiramente, algumas aplicações. Irmãos, o ímpio, quando Deus trata, a casa dele é destruída de tal forma que ele não consegue se levantar. Então não brilhe o olho para o injusto, para o ímpio, porque quando Deus tratar ele, a queda dele vai ser tremenda.
Agora o justo, você, amado irmão, mantenha-se firme mesmo em tempos difíceis. Amém. Porque o Senhor vai te sustentar. Por mais que a situação esteja difícil, o Senhor está no mais absoluto controle de tudo. Aleluia. O justo, ele vive pela fé. Então, ele acredita que o Senhor está no mais absoluto controle de tudo. E tem muito a ver com os hinos que a gente cantou no começo. O Senhor está no controle de tudo. Essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. É porque o meu Senhor me dá essa paz. E eu sei que o meu Senhor, Ele me fez uma promessa de reinar com Ele. Glória a Deus. E isso que eu estou vivendo é passageiro. Glória a Deus. Amados irmãos, talvez eu não faça ideia qual seja o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade, a proporção. Sim. Mas eu acredito que não seja nem perto do que Abacuque viveu naqueles tempos. Sim. O que eu gostaria de falar, irmãos, nosso Jesus, apenas com um toque, Ele pode mudar o seu ponto de visão da situação. Talvez seja um cenário desesperador, um cenário de angústia, um cenário de depressão, um cenário de doença. Se você olhar para o nosso Senhor, com um toque, Ele pode mudar a sua situação. Ou se Ele não mudar a sua situação, Ele vai mudar o seu ponto de visão. E você vai entender que aquilo que acontece no seu trabalho, no seu dia a dia, é o mais absoluto controle de Deus. E é a forma que Deus te ama e Ele quer o seu bem. Como o Adriel falou do cajado que o pastor joga e cai perto da ovelha para assustar, para ela sair de um penhasco ou de uma erva venenosa. Ele falou da erva, né? Então, talvez você esteja a ponto de comer uma erva venenosa. E o Senhor permite uma situação para que você saia correndo de lá. Aleluia. Mas isso é o amor de Deus. Ele te ama tanto que Ele não quer seu mal. Glória a Deus. Ele não quer isso, é para o seu bem. Irmãos, como entender isso? Amém. Um bom exemplo é a injeção num filho. Eu tive a oportunidade de segurar o Josué para dar uma vacina nele. Essas vacinas que o bebê tem que tomar. Como que dói o coração ver ele chorar, gritar, não papai, e vinha a agulha, e você olha, é pro seu bem. Eu não vou segurar, não vou permitir que aquela pequena dor talvez livre ele de uma paralisia infantil. É uma pequena dorzinha, é algo temporário, algo passageiro, mas é para um bem maior. Irmãos, talvez isso que você esteja vivendo é algo temporário. O Senhor só quer seu bem. Irmão, mas está difícil. Fale, lave a sua alma, desabafe, mas desabafe com o Senhor. Entra no seu quarto em secreto e fale tudo que você tem que falar para o Senhor. Fala das injustiças que você vive, aquilo que você enxerga, aquilo que você acha que está errado, e talvez você pergunta onde Deus entra nisso. Eu garanto, irmão, você não vai ficar sem resposta. O Senhor vai falar com você. O Senhor vai te consolar. Amém? Então, quando o mundo entra em colapso ao nosso redor, irmãos, que nós possamos falar como Abacuque, no 3:17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Vamos ler todos juntos, meu irmão? Amém. O 17 e o 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Gostaria de orar só para encerrar. Ó Pai amado, Senhor, muito obrigado
pela Escritura, muito obrigado pela Tua palavra, a Tua palavra de consolo, a Tua palavra de alento. Senhor, muito obrigado por ser um Deus que ouve as nossas orações. Senhor, eu peço por todos os irmãos que estão fracos. Senhor, talvez não consiga nem fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito conduza a abrir a boca. Senhor, a falar os Teus sentimentos. Ó Senhor, que esses irmãos possam desabafar com o Senhor. Que eles possam ter um momento de comunhão. Ó Senhor, que Teu Santo Espírito possa tocar eles. Senhor, que possa tocar para a cura. Que possa tocar para a libertação. Ó Senhor, que possa tocar para arrependimento, Senhor. Ó Senhor, que possa tocar para enxergar a situação de outro ponto, Senhor. Ó Senhor, visite todos os irmãos aqui presentes, todos os irmãos que assistem de casa. Ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Era isso aqui. Vai ter algum cântico? Vai ter algum cântico? Amém. Então tem um cântico, daí a gente... Acho que eu vou orar, que daí a gente canta e encerra, pode ser? Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado por essa comunhão. Senhor, nos despeça em paz, nos leve com segurança à nossa casa. Senhor, que essa palavra possa queimar no nosso coração. Senhor, que até mesmo possamos compartilhar ao nosso redor. Senhor, talvez alguém que esteja precisando dessa palavra. Senhor, queime essa palavra nos nossos corações. Senhor, tire a vergonha em falar em Teu nome, Senhor. Senhor, que possamos falar, levar o Teu alento, o Teu consolo. Ó Senhor, e nos mantém firmes, Senhor, nessa semana em Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.